uma paz que excede o entendimento, um amor incondicional, uma alegria completa. Deus está liberando experiências. Esse não é um lugar onde você veio simplesmente ver algo. Você veio para um lugar onde acontece algo. Algo do céu está acontecendo aqui. E você é muito mais importante do que o lugar. Algo do céu está acontecendo em você. Não se distraia. Toda a atenção, entregue tudo a Ele. Se você tem um lugar para se assentar, pode se assentando devagarinho. Se você quiser permanecer de pé, fica à vontade. Se você quiser sentar no chão, fica à vontade. Tente fazer isso em paz. Vamos preservar essa atmosfera. Amém? Se você não tem lugar para sentar, eu vou ser seu parceiro, eu vou ficar de pé com você. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 43. Queria agradecer ao Felipe e a Mari, querido, obrigado pela a honra do convite. É sempre um prazer poder servir vocês. Tem uma coisa que toda vez que a gente está junto, eu acabo falando, mas não é para ele ouvir, é porque a gente sempre está na frente de um monte de gente diferente. Eu queria que vocês soubessem algo a respeito dele. Eu conheci o Felipe acho que em 2003 ou 2004. Foi no começo da minha caminhada com Jesus. Eu vim dar um testemunho na cidade do Rio de Janeiro, no evento da Donep. E de repente eu conheço esse cara engraçado, falante, que em 5 minutos parece que era um amigo meu de infância, com um violão na mão incendiando um restaurante. Eu lembro que eu pensei, esse cara é o melhor cantor de churrascaria que eu já vi na minha vida, cara. Ele fez todo mundo esquecer da comida. Ele incendiou o restaurante com violão. O tempo passou. Eu vim ministrar numa igreja em Niterói. Dou de cara com o Felipe de novo. Eu falei, você, aquele cara da Donep? É, brother, e aí? Tô aí. Eu colo sempre com a galera aqui. Falei, pô, que massa. Passou mais um tempo. Fui para um congresso em Florianópolis. Daqui a pouco, no meio de uma multidão, um lugar cheio como esse, dou de cara com o Felipe de novo. O que você está fazendo aqui? Tô aí, meu irmão, vem com a galera aí, tô aí. Aí passou mais um tempo. Eu fui participar de um programa da Rede Super lá em Porto Seguro. Eu encontro esse cara de novo, cara. Falei, meu Deus, o que você está fazendo aqui agora? Ele falou, pô, você não sabe, eu estou namorando com a Mari. Vamos casar. Eu falei, cara, você é muito louco. E aí a gente se encontrou de novo no Confra Jovem. Ele estava pastoreando os jovens da Lagoinha, lá em BH. E a gente tem se encontrado. E sabe, uma coisa que eu preciso falar para vocês, cara. Desde o dia que eu o conheci, ele é igualzinho. Um pouquinho mais cheinho, barbinha, mas esse cara é igualzinho. Claro que ele cresceu e muito no Senhor. Ele agora é um pai, ele é um marido, ele é um pastor. Aquele menino cresceu, mas tem uma criança ali dentro que é preciosa demais. E toda glória seja dada a Jesus pela vida desse cara aqui. Amém? Você e sua esposa são referência para o meu casamento. É preciso dar honra a quem tem honra. Amém? Quantos acharam? Evangelho de João, capítulo 1, verso 43.
Eu não tinha combinado isso não, tá? Eu já tinha pensado desde ontem de falar de Filipe, mas não é você no caso. Posso ler? Amém? A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, não esse, outro, e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te bendizemos pelo teu ensino. Nós te bendizemos pelo teu santo e glorioso nome. Nós te bendizemos pelo teu Espírito Santo derramado sobre a face da terra. Nós te bendizemos sobre essa noite, sobre esse ajuntamento. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós somos o fruto que alegra o teu coração, em nome de Jesus. Ontem à tarde, eu estava tentando dar uma descansada no hotel. A gente ministrou em Teresópolis. Eu pensava no que o Senhor queria que eu falasse nesses dias. Há 13 anos eu ando para lá e para cá pregando a palavra do Senhor. E muitas vezes pregadores descansam no fato de que, tem várias mensagens na manga, eu posso sacar alguma. Mas ontem, desde o começo do dia, eu sentia que era algo diferente. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer para esse povo, para esse tempo? Eu fiquei no quarto me revirando, não consegui dormir, porque eu ficava pensando em várias passagens bíblicas, no livro de Reis, no livro de Êxodo. Aí eu pensava: não, eu quero falar de Jesus do Novo Testamento. Eu quero falar de algo dele, Senhor. Então eram várias mensagens, eram coisas vindo na minha mente. O que é, até que isso daqui me trouxe paz. Sabe, pregadores, eles não ficam se corroendo, tipo: meu Deus, o que é que eu vou pregar hoje? Não é com medo do que é que eu vou pregar. Na real, a gente tem tanto para falar dele, cara. A gente só não sabe o que vai falar dele, porque é muita coisa. Ele é muito lindo, ele é muito santo, ele é muito poderoso, ele é muito rico em conhecimento, ele libera a sabedoria. E quando você acha que sabe tudo, ele faz um negócio de um jeito que você nunca viu, que você nunca ouviu, e você fica que nem uma criança que acabou de nascer, aprendendo tudo de novo com o mesmo mestre. O que Deus me tocou para falar para vocês é o quanto você é especial para Ele. Talvez você não saiba disso. Talvez você não seja especial para você. Mas deixa eu te falar, eu e você somos super especiais para Deus. Toda a criação foi feita a partir da palavra de Deus. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele desceu, Ele se sujou de terra,
e do barro Ele fez eu e você a sua imagem e semelhança. E sabe uma coisa que Ele é? Ele é único. Nosso Deus é único. E Ele nos fez assim também. Únicos. Você pode ser parecido com alguém, mas você não é igual a ninguém. As pessoas podem falar, você não é irmão de fulano, você parece com ele. Você pode até ser parecido, mas você não é igual a ninguém. Porque ninguém é igual a você. Cada detalhe da tua vida forma um ser único, como o teu Deus é, como o teu Pai é. E sabe, coisas únicas têm um valor especial. Eu costumo dar exemplos práticos, às vezes até bobos, para ilustrar melhor. Eu sou músico, eu gosto de instrumentos. Essa guitarra que eu toquei, deixa eu mostrar ela para vocês, que bonita. Olha que bonita, cara. Toda ralada, toda descascando. Ela é nova. Quem fez ela para mim. Eu pedi assim. Eu falei, eu quero uma guitarra com cara de guitarra velha. E fizeram uma guitarra bem velha para mim. Cada peça foi escolhida a dedo. Essa guitarra não é importada, ela é feita no Brasil. E ela me fez parar de usar guitarras importadas. Porque eu prefiro 1000 vezes uma guitarra feita no Brasil, para mim, do que uma guitarra feita em série lá na China, que tem uma marca conhecida e um valor enorme. A minha guitarra talvez não tenha o melhor som do mundo, mas ela tem o som que eu quero. Ela é exatamente o que eu queria numa guitarra. Para mim ela tem um valor especial. Ela tem meu nome escrito atrás. Nenhuma outra guitarra no mundo tem isso. Para mim ela é única. Ela tem um valor especial. E assim somos nós para o Senhor. Ele não mandou um anjo fazer eu e você. Ele não fez uma fábrica de gente lá no céu e diz, produzam em série, produza erva, produza. Ele não disse nada disso. Ele veio na terra, ele fez um por um. Ele se importa. Ele está atento. Ele não se engana. E esse tempo foi escolhido por Ele. Esse texto, a partir de onde a gente começou, começa dizendo assim: Jesus quis ir para Galileia. Repete comigo, Ele quis. Ele quis ir para Galileia. Jesus estava começando seu ministério. E sabe, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo totalmente direcionado por Deus, Ele tem vontade. Ele desejou ir para Galileia. Porque a Galileia é legal? Porque a Galileia tem um mar bonito? Porque ele queria se divertir um pouco? Não, por causa de alguém que estava ali. Ele quis ir para Galileia. E diz o texto que ele achou Filipe. Repete comigo, ele achou Filipe. Você acha uma coisa que você procura. Jesus estava procurando Filipe. Então ele quis ir a Galileia e ele achou o que ele procurava. Você tem ideia do quanto Deus te procurou? Você tem ideia dele te procurando? Ele procurando o momento, ele procurando a hora certa, ele procurando aquela hora que teu coração está no ponto, aquele dia que você baixou a guarda, que aquele monte de fortaleza na tua mente, você deixou elas com a porta aberta, e ele disse: eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Ele escolheu o dia, ele escolheu o lugar, e o melhor, ele nos
escolheu. Ele quis ir para aquele lugar por causa de alguém que estava ali. E ele achou Filipe. E ele disse uma coisa para Filipe: segue-me, vem comigo, esteja aonde eu estou. O texto continua dizendo algo a respeito de Filipe. Ele era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. E aí diz que Filipe achou Natanael. O lindo é que agora Filipe diz para Natanael: Natanael, achamos. Quando a gente tem um encontro com Jesus, cara, Ele é tão maravilhoso, Ele transforma a nossa vida de tal forma que a gente jura que Ele é nosso mesmo. Ele achou Filipe, mas Filipe diz para Natanael: eu achei Jesus. E aí você não sabe como é que esse encontro aconteceu. Será que foi ele que veio até mim? Será que fui eu que fui até ele? Eu sei que Ele é meu agora. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu amigo, Ele é o meu ajudador, Ele é a minha defesa, Ele é o meu escudo, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu conselheiro, Ele é quem me amou primeiro. Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu. Eu encontrei. Ele diz para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu e todos os profetas. Dá uma pausa aqui. A maior mensagem que o mundo pode ouvir não vai vir de um teólogo. A maior mensagem que o mundo pode ouvir não vai vir de alguém que está totalmente, simplesmente separado para Deus, que tem ar de religiosidade. Não vai vir por um doutor. Sabe de onde vai vir a mensagem mais poderosa que o mundo pode ouvir? De alguém que está em chamas, de alguém que está incendiado, de alguém que não sabe muito a respeito dele, de alguém que não sabe nem como explicar quem ele é. Quem é esse que você achou? Ele é aquele de quem Moisés falou, de que os profetas falaram. Ele é de Nazaré e ele é filho do Zé. É isso que eu sei. Mas ele está em chamas, cara. Sabe, às vezes a gente acha: quando é que a obra de Deus vai começar na minha vida? Na hora que ela começar, ela vai começar. Na hora que ela começar, ela vai começar. Fique tranquilo. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia após o outro. Hoje está melhor do que ontem, amanhã está melhor do que hoje, e assim vai, até o dia de Cristo Jesus. Sabe quando é que a obra de Deus vai começar na tua vida? Quando ela começar. A partir do momento que ela começar, saiba, começou. Quanto tempo eu tenho que esperar? Esperar o quê? Esperar para quê? Se Ele encontrou você e Ele incendiou teu coração, simplesmente queima. A gente vê nesses tempos muitas pessoas aceitando Jesus e já logo querendo falar dele e testemunhando. Artistas são uma beleza porque eles têm câmera na cara. Então eles acabam de aceitar Jesus e eles falam um monte de besteira na frente da câmera, e todo mundo fala: meu Deus, que vergonha, esse cara não tem pastor, pelo amor de Deus, como é que deixaram esse cara falar esse monte de besteira, de asneira em nome de Jesus? Meu Deus, que vergonha, olha só, isso é uma heresia. Querido, esse cara está queimando, ele nem sabe quem é que pegou ele, mas alguém pegou ele, foi do céu. Deixa ele queimar. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo? Deus é Deus, Ele é capaz de botar um filtro na orelha de cada um que estiver ouvindo aquele monte de besteira, e você viu uma tradução perfeita. Deixa ele queimar. Jesus achou Filipe, tá? E disse: segue-me. Qual foi a primeira coisa que Filipe fez? Ele achou Natanael.
O que Jesus fez nele, ele começou a fazer na hora. Jesus achou Filipe, Filipe achou Natanael. E Filipe está dizendo para Natanael: achamos. Achamos aquele de quem Moisés falou, de quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael não foi achado por Jesus, ele foi achado por Filipe. Ok? Mas Filipe está tentando levar ele para Jesus. Filipe em nenhum momento está dizendo: vem para mim. Ele está dizendo: vem e vê. Natanael, pelo que eu percebo, ele é um cara bem... vamos com cuidado, vamos com calma. Existem muitos falsos ensinos. Natanael, pelo jeito, conhecia as Escrituras. E ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse pode vir alguma coisa boa de Nazaré, sabe o que quer dizer? Quer dizer tipo assim: Filipe, vai com calma. Menos. Filipe, você tem certeza? Você tem certeza? De Nazaré? Tem certeza? Ele faz uma pergunta que Filipe não tem como responder. E quantos já se viram numa situação assim? Você novo convertidaço, querendo falar de Jesus para alguém, aí a pessoa faz uma simples pergunta que você já não sabe mais responder nada. Quem já passou por isso? Você tenta até inventar uma página da Bíblia, você dá um jeito de dar um jeito. Quem já passou por isso? Assume, já passou por isso. Quando faltar argumento, você tem uma coisa que não está escrito em canto nenhum: você sabe onde ele está. Não tem mapa, você sabe onde ele está. Eu não sei responder a sua pergunta, mas uma coisa eu sei: vem e vê. Filipe não está ensinando Natanael a respeito de Jesus, ele está trazendo Natanael para uma experiência com Jesus. Vem e vê o que eu vi. Vem e testifica se não é isso mesmo. Natanael vai. Natanael vai. E agora eu quero dar mais uma pausa. Você está comigo? Você está me acompanhando? Amém? Dê todo valor a isso. Essa é a palavra de Deus. A gente está adorando Ele aqui ainda. Amém? Natanael está indo. E se aquele testemunho apaixonado, incendiado e totalmente inocente, sem conteúdo a respeito de quem Jesus é, foi capaz de arrancar Natanael de onde ele estava até onde Jesus estava, alguma coisa aconteceu no coração de Natanael. De duas uma: ou esse homem chamado Jesus não é nada disso que Filipe está falando, ou é mais um doido com uma seita, mais um amalucado dizendo que tem a revelação, que nessa época acontecia bastante. Ou, repete comigo, ou ele é tudo isso que Filipe está falando. Só tem duas hipóteses: ou ele não é, ou ele é. Se ele não for, não vai acontecer nada de mal. Se ele não for, eu vou lá, vou ser educado, como um pão de queijo com ele, e volto para minha casa. Mas e se ele for? Mas e se ele é realmente aquele de quem Moisés escreveu, aquele de quem os profetas escreveram, o Messias que o nosso povo está esperando há tanto tempo? E se ele for? Natanael conhecia as Escrituras, ele sabia como é que Deus se manifestava. Sabe como é que Deus se manifestava para Moisés? Começou assim: uma sarça pegando fogo, e quando ele chegou perto, uma voz falou com ele do meio do fogo. Repete comigo: Deus fala. Amém? Deus fala. Natanael conhecia o que os profetas tinham escrito. E sabe como é que os profetas recebiam uma mensagem de Deus? Deus fala. Amém? Deus fala. Uma coisa Natanael sabia:
que Deus fala. Eu vou encontrar esse homem. Se ele não for nada do que Filipe está dizendo, não tem problema algum. Mas se ele for, o que é que ele vai falar? O que é que ele vai falar? Você já parou para pensar na complexidade do mundo que a gente vive? Nesse momento, é crise na Ucrânia, é a Rússia tentando invadir, é a Rússia saindo, é todo mundo se preparando para a guerra. Na Venezuela, o pau está pegando no meio da rua, todo mundo se quebrando. No Brasil, no Brasil tinha protesto até o carnaval, então quem protesta agora vai parar para fazer uma festinha, depois eles voltam. Mas tem a pior festa que eu acho da face da terra, acontece e termina hoje aqui na nossa nação. O pecado, a iniquidade sendo praticados, alimentando demônios, alimentando estruturas espirituais da maldade. Meninas que não são prostitutas agindo pior do que prostitutas. Isso tudo está acontecendo nesse momento. E se Deus fosse falar com você agora, sobre o que Ele falaria? Ele tem muito assunto, tem muita coisa acontecendo. Ei, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E se Ele parar para falar com você, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Qual é a mensagem que Deus está trazendo para esse tempo? Imagina Natanael chegando perto de Jesus. É aquele ali. Aquele qual? Aquele ali. Vai chegando perto. O que será que ele vai dizer? E sabe o que é que Jesus disse? Jesus falou dele. Você tem ideia que com tudo isso que está acontecendo, Deus está pensando em você, e Ele tem alguma coisa para falar a teu respeito? Que você vale mais do que o mundo inteiro, que você é tão especial, que Ele mesmo sabendo de todos os problemas do mundo, Ele está pensando em você, e Ele tem uma coisa para dizer a teu respeito. E os pensamentos do Senhor são bons a teu respeito. Você consegue se alegrar com isso? Que Deus está pensando em você agora, e que Ele tem uma coisa boa para falar a teu respeito agora. Natanael chega diante de Jesus, e Jesus não vem falar da crise política do Império Romano. Jesus não vem falar da fome das crianças morrendo. Ele vem falar: eis aí um israelita em quem não há engano. Natanael, de onde você me conhece? Ele falou comigo. Deus falou comigo. E falou o quê? Falou de mim. Falou que eu tenho alguma coisa boa. Ele enxerga alguma coisa boa em mim. De onde que Ele me conhece? De onde você me conhece, Senhor? Será que a gente se esbarrou algum dia? Será que a gente se cruzou em alguma festa em Jerusalém? De onde você me conhece? Aí Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Sabe o que isso quer dizer, cara? Filipe achou Natanael. Jesus viu Natanael antes de Filipe chegar nele. Quem que mandou Filipe e Natanael? Não com palavras, mas pelo... No momento que Filipe conheceu Jesus, Jesus colocou Natanael no coração de Filipe. E Filipe agora começa a pensar em Natanael. Cara, ele precisa saber que eu encontrei. Ele precisa ver o que eu estou vendo. Ele precisa experimentar o que eu experimentei. E Jesus está ali só assim: vai. E Filipe chega lá todo feliz: ei, eu achei Jesus. Jesus que achou Filipe, e Jesus achou Natanael. Eu te vi quando Filipe não tinha nem chegado em você. Eu já estava de olho em você faz tempo. Eu te vi quando você estava ali debaixo da figueira. E deixa eu te falar, não era a figueira santa de Israel, não era a figueira ungida, não era a figueira da campanha. Era uma figueira, cara. Ele estava ali protegendo a muleira do sol.
O Senhor te vê no secreto. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você esteve, e Ele estava te olhando quando você estava lá sozinho, e Ele estava te namorando. Ele estava olhando para você, apaixonado por você, esperando alguém chegar em você e dizer: ei, achei o que você procurou a vida inteira, achei aquele que é tudo que você precisava, achei aquele que vale a pena você vir comigo para você ver. Quando Jesus diz isso, Natanael disse algo antes de todo mundo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Deus se importa, Ele sabe quem eu sou, Ele tem algo bom para falar de mim, eu sou especial para Ele. Ele saber quem eu sou é mais poderoso do que Ele me dar a solução para uma crise política em algum país. Ele saber quem eu sou traz a minha ideia de Deus para bem perto. Quer dizer que naquela hora o Senhor já estava me vendo, o Senhor estava lá. Eu estou com você o tempo todo, é o que diz o Senhor. Eu olho para você há muito tempo, esperando a hora de te acordar, esperando a hora de te chamar para perto de mim. Eu estou olhando para você. Jesus olha para Natanael e fica extasiado, dizendo: só porque eu te falei isso, você crê? Quando você alegra o coração do Senhor, Ele te coloca sobre coisas maiores ainda. Ele fala: pois eu te digo, que daqui por diante, você vai ver o céu aberto, e você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu estou falando de uma história bíblica, mas isso acontece hoje. Eu estava vivendo o auge da minha carreira numa banda, numa época muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu estava vivendo a maior exposição da minha vida, onde a época que eu mais estava ganhando dinheiro, a época que todo mundo me respeitava, eu comecei a adoecer, eu comecei a ficar magro, começou a aparecer um monte de caroço espalhado pelo meu corpo, começou a ter uma dor no meu estômago. Eu estava com muito medo, porque eu vim de uma família de médicos. Família de médicos, você sabe como que é, só se fala de doença na mesa, só se fala de doença, parente só vem visitar quando precisa se tratar. Você passa a infância brincando em hospital. E de repente eu estava experimentando uma doença no meu corpo, que pelo meu estilo de vida, eu desconfiava do que eu tinha, mas eu não queria encontrar a verdade, porque eu não tinha estrutura para aguentar aquilo, não tinha força dentro de mim. Então a minha namorada começa a procurar a Deus, a buscar a Deus, ela começa a encontrar a Deus, ela começa a ter experiências com Deus, e ela começa a querer falar para mim desse Deus, e eu não queria ouvir, porque todas as informações que eu tinha sobre igreja, sobre Bíblia, sobre pastor, vinham de fontes que não gostam de igreja, nem de Bíblia, nem de pastor. Então eu ouvia coisas negativas demais, eu tinha minhas fortalezas, mas ela continuou buscando e continuou insistindo, até que as pessoas que evangelizavam ela foram na nossa casa. Ela morava comigo. Elas foram fazer uma campanha de oração lá dentro da minha casa, da qual eu fugi. Só que um belo dia eu estava tão doido que elas chegaram e eu esqueci que elas iam naquele dia e tive que ficar. E naquele dia eu vi a reunião mais louca da minha vida. Um povo ultra, mega, hiper pentecostal gritando, pulando dentro da minha sala. Um monte de senhora tomada pelo Espírito. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. E uma delas veio na minha direção, e sem muito lenga-lenga, ela chegou direto com o dedo na minha cara e falou: você já aceitou Jesus?
E eu estava com tanto medo delas que eu falei que já. Aí, a Alexandra, que era minha namorada, hoje é minha esposa, disse para a irmã: olha, ele não aceitou Jesus não, ele nem sabe o que ele está falando. A irmã falou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quero. Eu não queria, mas eu estava com medo, então eu falei: eu quero que isso acabe logo, cara. Então, tá. Eu entreguei minha vida para Cristo assim, sem entender nada do que eu estava fazendo, sem vontade de chorar, com vontade que elas fossem embora. Eu queria fumar um. Elas foram embora e eu fiz tudo o que eu queria. Parece que nada tinha acontecido. Só que aí chegou a semana seguinte, elas voltaram e eu já nem quis fugir. Elas correram pela casa, oraram, aquela gritaria, até que uma delas veio na minha direção. E ela veio na minha direção orando em línguas estranhas e colocou a mão na minha cabeça e continuou orando numa língua que eu não entendo. Daqui a pouco ela baixou a mão até a minha barriga, ficou orando com a mão na minha barriga. E aí ela parou de orar e olhou nos meus olhos e disse assim: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E você não faz ideia da enxurrada de pensamento que começou a vir na minha cabeça. Coisas do tipo: quem é essa mulher? O que é que ela está falando? Eu só tenho 28 anos. Tem nada a ver, câncer nessa idade. Aí eu me pensava: pô, mas tem crianças com câncer, não tem nada a ver a idade. Não, mas aí eu me tocava: meu Deus, eu tenho uma dor de estômago há anos. Não, meu Deus, eu estou perdendo peso, eu estou cheio de caroço espalhado pelo corpo. E aí eu comecei a me render. Eu comecei a ir mais fundo. Meu Deus, meu avô morreu de câncer de estômago. Meu tio, filho desse avô também. Meu outro tio, filho desse avô também. 2 tias minhas, filhas desse avô, tiveram que arrancar um seio por causa de câncer. Isso estava na minha família. Eu comecei a falar: uou, quem é essa mulher? O que ela disse mesmo? Que Jesus mandou ela dizer que Ele próprio, Ele estava me curando de um câncer no estômago, para que eu soubesse que Ele é Deus, que Ele me ama e que Ele tem uma obra para fazer na minha vida. Foi a primeira vez que vi Deus falar alguma coisa. E Ele não falou de coisas que eu não entendo. Ele falou numa língua que eu consigo entender. Ele falou algo bom a meu respeito. Eu que era um maconheiro inveterado, que era mentiroso, que era promíscuo, que só falava palavrão no microfone, que influenciava a juventude de uma nação de uma maneira bem duvidosa, para ser legal. Esse Deus santo, puro, justo, que é fogo consumidor, tinha algo bom para falar a meu respeito. Ele me ama, Ele se importa, Ele sabe o que eu tenho, e Ele me diz o que eu tenho na hora que Ele tirou. Ou seja, Ele me diz o que eu tinha. Ele está me dando vida de novo, Ele está me dando uma outra chance. Isso fez eu me render. Não foi o medo de ir para o inferno, foi a notícia de que Ele me ama. Cara, Deus me ama. Começamos a buscar a Deus. Comecei então a querer saber quem é esse que me amou tanto assim. Comecei a ir atrás, comecei a andar com aquelas irmãs, comecei a ir nas igrejas, comecei a querer ouvir a palavra, comecei a tentar ler a Bíblia, comecei a ouvir músicas que eu não gostava de ouvir, mas eu achava que, valia a pena porque elas estavam falando dele.
eu tinha 4 CDs que as irmãs deram. Ouve isso daqui que é bênção. Um da Lauriette, um da Cassiane, um Renascer Praise e um do Diante do Trono. Eram os 4 CDs que eu tinha, que tocavam ininterruptamente lá em casa. Eu não curtia o som, não era o som que eu curtia, mas eu aprendi um negócio. Eu curtia aquele que eles curtiam. Eu curtia quem estava sendo adorado. E para mim, eu comecei a gostar daquilo que se chamava adoração. Começou a atrair meu coração. Atrair meu coração. E nesse processo de querer conhecê-lo, eu parei de usar droga. Apareceu uma aliança no meu dedo. Quando eu falava algum palavrão, aquilo soava mal para mim. Eu falava, eu ganhava para falar palavrão, cara. O que é que está acontecendo com você? Eu tinha vontade de ir na igreja. E era só igreja na periferia. Eu dirigia 2 horas para chegar numa igreja. Porque as casas das irmãs eram tudo na periferia. Eu ia na igreja delas. De repente, fim de semana sem show, eu ia no monte para ficar até 6 horas da manhã vendo as irmãs enlouquecer. Voltava todo sujo de terra, o dia clareando. Meu Deus, o que foi aquilo? Não bebi nada, não fumei nada e estava doidaço. O que é isso? Começa com ele te dizendo: eu te conheço. Eu sei quem você é. Sabe o que? Eu gosto de você, cara. Jesus viu Natanael antes de Filipe chegar, certo? Então Jesus viu Natanael dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece arrogante. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Jesus interpretou diferente. Falou: cara, esse cara não se engana com qualquer coisa. Esse cara está procurando o verdadeiro. Esse cara está procurando. Será que ele vai vir? Filipe diz para Natanael: vem e vê. E Natanael vai. E Jesus fala: uou, ele está vindo. Ele está vindo. Eu imagino Jesus se ajeitando. Natanael está chegando. Jesus se ajeita. Dá uma aquecida na voz. E antes de Natanael abrir a boca, Jesus fala: eis aí um israelita em que não tem engano. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Ele tem uma coisa boa para dizer a teu respeito, cara. Mas você não sabe o que eu fiz. Querido, deixa eu te dizer, ele sabe. Ele viu. E ele continuou te amando. Ele continuou te amando. Natanael se rende. Eu me rendi. Um dia Jesus me achou, me falou de mim. Sabe o que eu faço desde então? Eu saio por aí falando da minha história com ele, falando dele, de como ele me achou. Ele começou uma coisa que não mudou, ela continua. Deixa eu voltar para Filipe. Jesus achou Filipe e Filipe achou Natanael, certo? Quando Jesus morre, ressuscita, libera o Espírito Santo, como é que Filipe aparece de novo? Filipe está de boa num lugar e o Espírito Santo fala para ele: ó, vai naquela estrada ali que eu quero que você ache alguém ali. E aí está vindo um eunuco etíope, está lendo Isaías. E Filipe cola nele, tipo assim: e aí, o que você está lendo? Isaías, mas não entendo nada. Está falando o quê? Ah, está falando de Jesus, cara. Posso ir contigo? Pode, vem aqui, sobe aí. E Filipe começa a explicar que aquilo era sobre Jesus. E ele está pegando fogo ainda. E o eunuco vê uma poça d'água e fala: vem cá, tem alguma coisa que me impede de ser batizado ali naquela poça? Filipe, para o carro. Nada te impede, meu irmão, é agora. Não tem que fazer um curso de batismo, um discipulado. Você não tem que, você vai te batizar, não é de qualquer jeito. Não, meu irmão, tem uma poça, tá suja, mas é ali mesmo, vamos agora.
E o etíope está doidão. Beleza, meu irmão, é isso que eu preciso. É isso mesmo, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Puf. Ué, cadê Filipe? Foi transladado. Ele se encontrou em Samaria. Uau, estou em Samaria. O que é que eu vou fazer em Samaria? Vou achar alguém. Ele continua. E ele evangelizou aquela cidade. Deus tem uma coisa para fazer em você, que ela talvez não mude, ela só vai aumentar de intensidade, em profundidade na revelação, em profundidade no conhecimento. Quanto mais você andar com Ele, você vai fazer a mesma coisa, só que completamente diferente. Cada vez mais apaixonado, cada vez mais incendiado, cada vez entendendo um pouquinho mais, dia após dia, entendendo um pouquinho mais. E esse pouquinho muda a tua vida completamente, cara. E você vai assim até o dia do Senhor, pegando fogo. Todo dia tem uma dose diferente, todo dia Ele te mostra um negócio novo, e você vai sair fazendo o que Ele fez com você. Ele vai te levar a pessoas, e você vai levar pessoas a Jesus. E essas pessoas vão sair levando pessoas a Jesus. O Senhor te trouxe aqui porque Ele está pensando em você nessa hora. Com tudo que Ele tem para fazer ao redor da terra, Ele está pensando em você. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pense em como é que você estava hoje à tarde. Pense no que você estava fazendo hoje à tarde. Sabe o que? Ele estava lá. Ele estava lá te olhando, te namorando. Ele estava lá te inspirando. Ele estava lá colocando perguntas dentro de você. Questionamentos, porque perguntas vão correr atrás de respostas. E Ele estava lá plantando perguntas dentro de você. Será que eu vou? Será que vale a pena? Será que é tudo isso mesmo? Será que não é nada disso? Será? Ele estava implantando curiosidade dentro de você. Mas e se for? A pessoa que te convidou foi alguém que Ele soprou. E essa pessoa não sabe tudo a respeito dele não, mas ela estava pegando fogo. Ela estava pegando fogo e dizendo: você precisa ver o que eu vi, você precisa experimentar o que eu experimentei. A parada é você. Cada um de nós. O Senhor nos juntou aqui, porque aqui nós o levantamos. E Ele disse que quando Ele for levantado, Ele vai atrair para Ele mesmo. Ele vai atrair para Ele mesmo todos os homens. Homens de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Gente diferente. Ele vai se mostrar para cada um. Feche teus olhos. O amor do Senhor pela tua vida é maior do que você pode imaginar. Esse amor é maior do que você pode imaginar. E Ele está te chamando. Vem, me segue. Ele está te convidando. Vem, me segue. Se você está ouvindo o Senhor te chamar, e você quer começar uma história com Jesus hoje, se você está ouvindo Ele te chamar,
e você crê que Ele se importa, e que Ele tem uma coisa boa para dizer a teu respeito, Ele diz: vem e me segue, fica comigo. Se você que está aqui nessa noite sentiu que Deus falou com você, e você quer entregar a sua vida para Jesus, quer conhecê-lo como nunca, quer ser feito um filho de Deus, eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem. Se Deus falou contigo nessa noite, sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você. Faça isso rápido, faça isso rápido. Se Deus está falando com você, sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Começou. Alguém Ele achou. Tem alguém que Ele achou. Será que Ele achou mais alguém? Ele achou a senhora? Glória a Deus, vem. Tem mais alguém? Eu quero orar por você, cara. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Dê espaço para essas pessoas. Sabe, a gente vai esperar o tempo que for necessário para você chegar aqui. Glória a Deus. Tem mais gente? Glória a Deus, querido. Vem. Se Deus falou contigo, se Ele te chamou, glória a Deus. Cada uma vida dessa é uma inspiração para que outro possa vir também. Tem espaço para você, tem lugar para você. O coração de Deus é grande demais. Dê espaço para essas pessoas. Glória a Deus, vem, sai do teu lugar e vem aqui. Abre espaço, o céu está ficando mais cheio. Olha, eu acho que agora deu. Chega. Você perdeu sua oportunidade. Só que não. Tem mais um. Não, era só um, vem 3. Santo é teu nome. Santo é o nome do Senhor. Glorioso é o teu nome, ó Deus. Glorioso é o teu nome, ó Deus. A igreja se coloca de pé. Agora vocês não estão sós, em pé, no meio de um monte de gente sentada. Agora é isso que vocês são. O povo de Deus. O povo de Deus. Aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele quis chamar, aqueles que Ele foi lá, escolheu, Ele viu, Ele namorou, Ele sabia como te atrair, e Ele tem uma coisa linda para te falar. Você não é um fracasso, você não é um drogado, você não é uma falha, não é nada disso que Ele tem para dizer a teu respeito. Uma prostituta se jogou aos pés de Jesus no meio de uma janta, e os religiosos começaram a pensar: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele sabe. E ele disse que a história dela seria contada, não a história da vida errada dela, a história do que ela fez a partir do momento que ela teve contato com ele. Começa uma história nova agora. Começa do zero agora. Do zero. Rasga todas as páginas antigas. Tem um caderno novo que o Senhor começa a escrever nessa noite. E no dia 5, nem sei que mês é esse, é março, né? E no dia 5 de março de 2014, meu filho, minha filha nasceu. Numa quarta-feira de cinzas. Que dia massa para nascer para Jesus. Que dia massa. Eu não sei porquê, mas eu acho que se eu chamar mais uma vez, vai vir um com a mão gritando para cima, dizendo: sou eu, era eu mesmo que estava faltando. Tem alguém? Tem um a mais. Tem?
Glória a Deus. Você que está aqui à frente, olha aqui para mim. Olha aqui no meu olho. Hoje Deus está te dando a chance que você tanto pediu para recomeçar. Hoje Deus está te dando essa oportunidade de um recomeço de vida. Levanta a sua mão para o céu bem alto aqui. Você que está aqui à frente, fecha os seus olhos. Fala assim comigo: Jesus, eu estou aqui à frente, publicamente, para declarar que eu não consigo viver longe de Ti. A partir de agora, eu quero declarar, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que já não sou mais eu quem vivo. A partir de hoje, Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Eu vou contar até 3. A gente quer ser para você muito mais do que uma igreja. Igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. O único que pode salvar é esse que você está entregando a tua vida para Ele hoje. É Jesus de Nazaré. A gente quer ser uma família para você. Se você deixar, mesmo eu sendo um garotão, eu quero ser o teu pastor a partir de hoje. Cuidar de você. Bom? E eu quero te apresentar a sua nova família. Quer conhecer uma nova família a partir de hoje? Eu vou contar até 3. Descruza o braço aí para você conhecer, brother. Vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai virar para lá. Vira para lá. Eu vou te apresentar a sua nova família. Está preparado? 1,5. Tá pronto? A gravidinha não vai conseguir, né, tadinha? Grávida não pode não, segura a emoção aí, viu? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Welcome! The new begins! O céu começa a se abrir lá. O céu começa a se abrir. Toda a terra. Levanta sua mão pro céu e canta, vai. Rei dos reis nos buscar. Oh, leva-nos, Deus. Leva-nos em tuas mãos, pela na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, 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 canta Niterói. Só a igreja vai. Joga suas duas mãos pro céu, querido, e diga: o céu, o céu, o céu, o céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, leva-nos, Deus, leva-nos em tuas mãos, pela
declara, igreja, o céu, o céu. Levanta sua mão para o céu e diga, vai. Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Oh, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrará. Aleluia! Cristo, Rei dos Reis, veio. Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Aleluia! Glória a Deus! Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move. Olhar pra baixo não resolve, só assombrar. De onde estou já não há volta, volta. Não há nada à minha volta. Eu não consigo ver, não sei onde está você. Me sinto só e começo a esperar pelo pior. A luz do barco está bem longe, longe. Enquanto minha voz não sai, o medo me responde. Eu fui além do que é possível ao homem, mas eu parei agora, as águas me consomem. Pensamentos maus pesam meus temores, desprezam o que me fez sair, o que me trouxe até aqui. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim, eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. O vazio que eu sinto quando preencho o vazio do abismo, porque eu não quis mudar, só vai passar se a porta ainda estiver aberta pra mim. Se eu tenho uma chance pra recuperar o tempo que perdi. Enfim, envolto em algas e águas amargas, sentindo a pele a dor das almas não alcançadas por mim, esquecidas. Faria de mim um homicida, e a vida que eu quis tanto preservar estaria a vida. Só tenho tempo pra orar, será, será? A voz que me chamou ainda pode me escutar. Só há um jeito de sair, continuarei daqui como se fosse quando a missão ele me trouxe. Pois é impossível agradar a Deus. Não quero terminar assim, eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Eu não posso
me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Vou aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus.